Bom, na aula de hoje, a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei na aula passada, tá? Pra gente tirar qualquer dúvida que tenha nessas operações. Então vamos lá. Partindo para a página 8, exercício 1. Ele quer que efetue as multiplicações indicadas e simplifique o resultado quando possível. Então vamos lá. Qual é a multiplicação? Esse aqui, 3 meios vezes menos 1 quinto vezes menos 20 sétimos, tá? Isso aqui é multiplicação de fração. O que eu faço com multiplicação de fração? Multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 1, 3 vezes 20, 60. Fazendo a regra de sinal, né? Aqui não tem nada. Menos com menos, mais. 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70. Dá para simplificar isso? Dá, ó. Dá para cortar o zero. Então fica 6 sobre 7. Tranquilo, né? Letra B. Menos 2 quintos vezes 3 meios vezes menos 15 nonos vezes menos 7. Tá? Multiplicação de fração novamente. Sempre de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha só o tamanho dessa conta. Bom, vou começar a dar umas dicas para vocês que a gente já tinha visto. Olha só, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Por quê? Para diminuir o tamanho da minha conta, tá? Porque imagina, 2 vezes 3, 6, vezes 15, 90, vezes 7, 540. Olha o tamanho. 540 não. 630. Olha só o tamanho dessa conta, tá? A ideia seria a gente tentar simplificar o máximo possível os exercícios, tá? Olha só que interessante. Eu consigo cortar esse 3 com esse 9. Fica quanto? 3 aqui. Eu consigo simplificar esse 5 com esse 15. Tá? 15 dividido por 5 dá 3. E olha só, esse 3 com esse 3 dá para cortar. Olha só, cortou tudo, sumiu tudo. Só ficou o menos aqui, menos com menos, mais com menos, menos 7. Olha só, nem conta eu fiz. Só fiz essas continhas de divisões rapidinhas. Mas imagina, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 15, 90. Vezes 7, 630. Olha o tamanho dessa conta. Daí menos com menos mais, com menos menos, tá? Menos aqui. E agora, 5 vezes 2, 10. Vezes 9, 90. Aí corta esse 9, esse 0 com esse 0. Depois simplifica. 63 por 9 dá 7. Mesma coisa, mas a gente tem que fazer essa conta. A chance de errar é bem maior do que sair cortando o que eu posso cortar. O cortar significa simplificar. Lembre-se disso, tá? Então, exercício aqui bem rapidinho. Letra C. Então fiquem espertos quando o exercício for muito grande. Porque às vezes da simplificação fica evidente e facilita muito a nossa vida. Agora com decimal. Lembrando que com decimal é só multiplicar todos os números e depois somar as casas depois da vírgula. Então, vamos fazer a regra de sinal primeiro. Mais com menos com mais menos. Tá? Então vamos dar um número negativo. Agora, quanto que dá 1,2 vezes 2,3? Vai dar 2,76. Tá? Vezes 1,3. Isso aqui vocês fazendo a conta. Tá aí bonitinho. Vai dar 3,588. Tá? Só não vacilar na tabuada. A letra D. Menos 0,4 vezes menos 3,2 vezes menos 5,3 vezes menos 2. Fazer regra de sinal. Ó, dica agora com a regra de sinal que a gente já falou. Quantos números tem aqui? 4. Quantos sinais negativos eu tenho? 4. Lembrando que se o número de sinais negativos forem par, o número vai ser positivo, né? Porque vai casar o menos com menos mais, com menos menos, com menos mais. Se os números negativos forem ímpares, o número vai dar negativo. Então, como tem 4 números negativos, então obviamente vai dar mais aqui, tá? Vai dar um número positivo. Agora, fazendo essa conta aqui, tá? Daria o número 13
2,568. Tá? Fazendo a multiplicaçãozinha, né? Próximo, letra E. Menos 2 quintos vezes 1,54. Qual a dica que eu dou para fazer multiplicação com fração e decimal simultâneo? Transforma tudo para fração. Essa é a dica que eu dou. Tá? Então vai ficar menos 2 quintos. Como é que eu transformo 1,54 para fração? Copio o número sem a vírgula e o número de casas decimais é o número de zeros que ele vai ter. Certo? Dá para fazer alguma simplificação? Até dá. Qual? O 2 com 100. Vai ficar 50. Vai ficar bem mais fácil de fazer a conta. Primeiramente, menos com mais. Menos, isso aqui virou 1. E aqui 5 vezes 50. Então vai ficar menos 154. Dividido 5 vezes 5, 25. Com um zero a mais, 250. Tá? Depois, fazendo a simplificação novamente, que dá por 2 também, vai dar o quê? Menos 77 por 125. Bem tranquilo esse aí também. Vamos para o próximo para não ficar muito tempo da aula. Vamos lá para a página 10. Exercício 4. Nas lojas Compre Aqui, um micro-ondas pode ser vendido de duas formas. À vista por R$ 299 ou em 12 parcelas iguais de R$ 32,15. As amigas Giovana e Mariana compraram cada uma um micro-ondas nessa loja, a primeira à vista e a segunda a prazo. Assinale a alternativa que mostra a quantia que Maria pagou a mais do que Giovana. Tá? Então, uma comprou à vista e a outra comprou a prazo. A Giovana, ela comprou à vista. Quanto ela pagou? R$ 299. A Mariana comprou parcelado. Ela comprou em 12 vezes de R$ 32,15. Quanto que ela pagou, a Mariana? Fazendo essa conta aqui, vai dar 385,8, que é R$ 385,80. Agora, quem pagou a mais? É só fazer a subtração, né? De 385 por 299. Lembrando que o que? Isso aqui é divisão não, subtração de números decimais. O que eu faço? Vírgula embaixo de vírgula. Cadê a vírgula disso aqui? Tá aqui, né? Então vai ficar 385,80 menos 299. Ah, quando não tem nada, o que eu faço? Pode completar com zero. Fazendo essa conta aqui, vai dar 86,80. Alternativa B. Certo? Exercício bem tranquilo. Próximo, 5. José tinha uma dívida de R$ 163,45. Após alguns meses, a dívida triplicou. O que é triplicar? 3 vezes. Multipliquei por 3. De quantos reais José precisa pagar agora para pagá-la? Tá? É só pegar isso aqui e multiplicar por 3. Como é que eu faço multiplicação? Com decimal, multiplica normalmente e depois eu coloco as casas, sumo as casas depois da vírgula. Multiplicando esse número por 3, vai dar 490,35. R$490,35. Muito fácil esse exercício. Vamos para o 6. Na padaria, uma torta foi dividida em 6 partes iguais. Cada pedaço custa R$ 2,20. Quanto se pagaria por metade dessa torta? Então, se cada pedaço, eu vou dividir em 6, né? Se cada pedaço custa R$ 2,20, ele quer saber quanto que eu ia pagar pela metade dessa torta. Quantos pedaços tem a torta? 6. Qual que é a metade de 6? 3. Então eu comprei 3 pedaços. Então agora é só, como eu sei que cada pedaço custa R$ 2,20, é só pegar o 2,20 e multiplicar por 3. Que vai dar, isso aqui dá para fazer de cabeça também, R$ 6,60. Alternativa B. Muito fácil esse exercício também. Próximo. Geni é cliente de uma companhia telefônica que oferece o seguinte plano. Tarifa mensal fixa de R$ 18.
Então, de fixo, R$18. Gratuidade em 10 horas de ligações por mês. Então, esse fixo dá 10 horas de ligações por mês. E 3 centavos por cada minuto que exceder as 10 horas, tá? Então, esse aqui, cada minuto, 3 centavos, tá? 3 centavos por minuto excedido. Em janeiro, Geni usou seu telefone por 15 horas e 17 minutos. Então, janeiro, ela usou o telefone por 15 horas e 17 minutos. Em fevereiro, por 9 horas e 55 minutos. Qual foi a despesa de Geni com o telefone nesses 2 meses? Bom, vamos pelo mais fácil. Fevereiro. Quanto que ela pagou em fevereiro? Ela não excedeu as 10 horas, então em fevereiro ela pagou 18. Tranquilo esse aqui. Agora vamos calcular o de janeiro. Bom, primeiramente a gente tem que ver quantos minutos ela excedeu. Tá? Eu tinha que era R$18 por 10 horas. Então, se eu consumir de 15 horas e 17 minutos, eu excedi 5 horas e 17 minutos. Correto? Sim. E aí, vamos lá. Agora a gente tem que ver quantos minutos tem 5 horas e 17 minutos. Bom, 17 minutos é fácil. É só multiplicar 17 minutos pelos 3 centavos por minuto excedido. E depois somar com 5 horas. Só que essas 5 horas eu tenho que ver quantos minutos eu tenho. Quantos minutos eu tenho em 5 horas? Tá? Se 1 hora eu tenho quantos minutos? 60 minutos. Tá? Em 5 horas eu só multiplicar por 5, né? Que seria 300 minutos. Mais os 17. Então quer dizer que eu excedi em 317 minutos. E agora é só multiplicar por 3 centavos. Quanto eu paguei? Bom, vamos lá. 3 centavos vezes 317. Dica, olha só que interessante. Ah, essa conta deve ser muito difícil. Não, eu vou até fazer essa aqui, eu vou fazer para vocês. É só multiplicar por 3 normalmente e depois colocar as duas casas. Não vai ter erro. 3 vezes 7, 21 é 2. 3 vezes 1, 3. 1, 2, 5. E 3 vezes 3, 9. Nenhuma casa aqui, tem duas casas aqui. Aqui, ó. R$9,51. Ah, então quer dizer que é só pegar esse 9 e somar com 18? Não. Por quê? Porque o plano já tem uma tarifa fixa de R$18 pelas primeiras 10 horas. Então, eu teria que juntar os R$18 mais os R$9,51. Para depois somar com esse 18 do mês de fevereiro. Tá? Então, agora vamos terminar esse exercício. Então, em janeiro, eu gastei R$18 fixo do plano, mais R$9,51. Totalizando R$27,51. Em fevereiro, eu não excedi, então só gastei R$18. Somando janeiro e fevereiro, dando um total de R$45,51. Alternativa A. Bem tranquilo esse exercício também. Vamos para o próximo. E vamos para o exercício 8. 2 meses atrás, o prefeito de uma cidade iniciou a construção de uma nova escola. No primeiro mês, tá? Esse exercício 8, da página 12. No primeiro mês, 1/3 da obra. No segundo mês, mais 1/3 do que faltava, tá? Do resto do que faltava.
a fração da obra correspondente à parte ainda não construída da escola. Então, olha só, vamos analisar. No primeiro mês, ele fez 1/3. Quer dizer que aconteceu o quê? Quer dizer que ainda falta 2/3 para realizar a obra, correto? Sim. E desses 2/3 de resto, ele só fez 1/3. Então, tem que ver quanto que é 1/3 desses 2/3. Então, como é que eu calculo? 1/3 de 2/3. Multiplicação de fração, 2. 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer que ele já fez 2/9 do que faltava. Agora, ele quer saber qual a parte que ainda não foi construída. Então, ele já fez 1/3 da escola e 2/9 da escola. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores e tirar da obra total. Tá? Como é que eu somo 1/3 mais 2/9? Vou fazer outra folha aqui. 1/3 mais 2/9, fazendo MMC de 3 e 9, dá 9. 9 dividido por 3, 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que ele completou 5/9 da obra. Faltando quanto? 4/9 para ele completar. Certo? Exercício 9. Uma aeronave voou no primeiro dia de viagem 3/5 do percurso. Vamos lá, exercício 9. Então, voou 3/5 do percurso. No segundo dia, isso no primeiro então. No segundo dia, voou 2/3 do que faltava. Mesmo esquema daquele outro exercício, tá? E no terceiro dia, completou a viagem, voando 800 quilômetros. O percurso total é um número, daí ele dá umas alternativas aí de múltiplo e tal. Então, vamos primeiramente ver quanto foi a viagem num total. Certo? Então, no primeiro dia, ele voou 3/5. Então, quer dizer que faltou 2/5 para ele completar, certo? Sim. E desses 2/5 que faltava completar, o que ele fez? Voou 2/3. Então, tem que ver quanto que ele voou no segundo dia. Fazendo aqui essa operação, então seria... Tá? 2/3 de 2/5. Fazendo essa operação, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Quer dizer que ele voou 4/15. Certo? E no terceiro dia, ele completou voando 800 km. Então, o que eu preciso fazer agora? É exatamente somar os 3 percursos para ver quanto que ele somou, quanto que ele voou. Mas, eu não posso sair somando 2/5 mais 4/15 mais 800 para ver. Porque, primeiro, que é a fração do total. Esse exercício é bem... na verdade, ele é bem avançado, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, ele voou 3/5. Depois, ele voou 4/15. Vamos ver quanto que é essa fração primeiro? Fazendo MMC de 5 e 15 dá 15. 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 15, 1 vezes 4, 4. Fazendo aqui, 9 mais 4, 13 15avos. Certo? Então, se ele já voou 13 15avos, quanto que ainda falta para ele voar, para ele completar? 2 15avos. E esses 2 15avos correspondem a quanto? Ao que ele voou no terceiro dia. Que é igual a 800 quilômetros. Bom, a gente ainda não aprendeu como montar esse exercício na forma de equação, tá? Espera, respira. Mas a gente vai ter que ter uma inspiração aqui, uma dedução, tá? Uma lógica. Que é o quê? Se 2 15avos
é igual a 800? Quanto que é 1 quinzeavos? Pô, 1 quinzeavos é metade. E quanto que é 1 quinzeavos? Bom, se é metade de 800, 400, tá? Então, uma parcela de 15 da viagem é 400 quilômetros, correto? E quanto que a viagem teria no total? Os 15 quinzeavos. Então, obviamente, se eu pegar esses 400 e multiplicar por 15, vai dar o total da minha viagem. Quanto que é 400 vezes 15? 400 vezes 15 dá 6 mil. Então, quer dizer que a minha viagem tem 6 mil quilômetros. Então, vamos recapitular aqui. Pegando a fração que eu já percorri, é a soma de 3 quintos com 4 quinzeavos, que dá 13 quinzeavos. Então, ficou faltando 2 quinzeavos, que era o que eu viajei no terceiro dia, que eram 800 quilômetros. Aí eu tive que fazer essa análise de que se 2 quinzeavos, se duas partes de 15 é 800, uma parte de 15 é 400. Então, quer dizer que se a viagem teve 15 partes no total, é só multiplicar por 15. Agora, vamos analisar as alternativas, tá? O 6 mil, ele é o número divisor de 12 vezes 10 à terceira. O que é 12 vezes 10 à terceira? Como é que eu resolvo essa conta? Bom, é uma expressão numérica que eu faço primeiramente a potência. Vamos ver se essa resposta bate. Quanto que é 10 à terceira? 1000. Então vai ficar 12 vezes 1000. Que dá quanto? 12 mil. O 6 mil é divisor de 12 mil? É. Então, alternativa A. Nem precisei ver as outras alternativas para ver. Certo? Então, a gente ficou até salvo com essa alternativa aí. Esse exercício é um pouco complicado, um pouco pesado, tá? Porque a gente tem que usar um pouquinho mais a noção, tá? O problema é sempre assim. Esse problema sempre dá problema. Vamos lá para o 14. Efetue as divisões indicadas e simplifique-as quando possível. Tá? Olha só. 6 quintos dividido por menos 12 quinzeavos. Certo? Como é que eu faço isso? É a divisão de fração. O que eu faço com divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Fazendo a multiplicação, ó, eu vou simplificar, ó, 6 com 12 dá 2 aqui. O 5 com 15 dá 3 aqui. Menos, tem um menos aqui, 3 meios. Ó, já traz simplificado. Imagina, se eu tivesse que fazer 6 vezes 15, 90, dividido por 60, e depois ter que simplificar. Então, ó, é um de se pensar. E os outros exercícios seguem este mesmo padrão. Eu vou, para não ficar muito extensa a aula que já deve ter ficado, vamos fazer a letra C, tá? Porque a letra B é o mesmo princípio. Que é aqui pega a divisão de decimal. Ó, menos 3,3 dividido por 2,5. Isso aqui é divisão de fração, não, de decimal agora, né? Como é que eu faço divisão de decimal? Bom, vamos montar essa divisão. Não esquecendo do sinal, menos com mais menos, dando número negativo. O que eu faço com divisão de decimal? Eu igualo as casas e depois corto a vírgula. Tá igual as casas? Uma casa, tá? Então posso cortar. Que número que ficou? 33 dividido por 25. Agora a gente faz a conta normalmente. 33 divide por 25? Sim, por quanto? 1. 1 vezes 25, 25. Para 33, 8. 8 divide 25, não é resto. Põe o 0 e a vírgula. 80 divide 25, divide por quanto? Por 3. Porque 3 vezes 25 dá 75. Tirando 80, sobra 5. E agora, coloco o 0 aqui. 50 divide 25, divide por quanto? Por 2. 2 vezes 25, 50 para 50, nada. Então vai ficar menos 1,32. Certo?